Doutor Anderson Silva, hematologista, que acabou de chegar de um grande evento nos Estados Unidos, um congresso, e vai passar muita informação para a gente. Boa noite, doutor Anderson. Tá. Tudo ótimo. Obrigada por estar presente aqui com a gente Eu agora. que agradeço. Que bom. Será que eu falei seu currículo todo? Eu falhou alguma coisa ou eu passei direitinho o seu Eu não currículo? peguei, mas imagino que esteja tudo. E é um prazer muito grande, porque ontem a gente bateu um papo rapidinho, né? E o doutor Anderson, ele faz parte até de uma equipe que o meu médico também, que cuidou de mim, né, durante o meu processo de quimioterapia, meu processo do pré-transplante, durante, depois, e me acompanha até hoje, que é o doutor Fábio Pires. E hoje, eu conversando com o doutor Fábio Pires, ele falou, um grande médico, que prazer você ter o doutor Anderson Silva na sua live, hoje na live do Joelísio. Muito obrigada, doutor. Agradeço. Não, o Fábio é um excelente médico, inclusive. Sim, sim. E hoje a gente está aqui, assim, com muita curiosidade, porque enquanto vocês, né, especialistas da área médica, estavam lá nesse congresso da hematologia, nós pacientes aqui, sendo alimentados com informações através das mídias sociais de vocês, e a gente ficava muito curioso, porque a gente queria saber, né, puxa, qual é a novidade, o que que se encaixa a minha situação como paciente. A única dica que eu quero dar para todos os pacientes aqui, porque tem muito paciente de mieloma múltiplo, paciente de várias patologias hematológicas, também aí na área das leucemias. Isso não é uma consulta, tá, pessoal? O doutor Anderson, ele não vai fazer uma consulta privada para ninguém. Ele vem aqui trazer as novidades para a gente. Então, doutor, eu deixo assim, totalmente aberto agora, né, Muito bom. para a gente bater um pouquinho desse papo. Eu tenho uma listinha aqui que nós fizemos, né, de um resumo, né, do evento, mas antes, primeiramente, queria focar no mieloma múltiplo. Primeiro, o que é o mieloma múltiplo, doutor? Então, eu acho que tentar falar de um jeito que fique mais fácil de explicar. Então, mieloma, eu acho que, para quem não conhece, é um tipo de câncer da medula óssea, tá? É o câncer hematológico mais comum que a gente tem atualmente. E ele é muito prevalente, às vezes passa um pouco despercebido aí no dia a dia, você não conhece nenhum paciente que tem, muitas vezes porque os pacientes com mieloma, na verdade, às vezes nem aparentam ter algum tipo de câncer, né? Então, diferente desses outros cânceres, muitos tratamentos do mieloma, o paciente não perde o cabelo, então tende a ter uma vida inicialmente bem tranquila. Mas é um câncer que acomete a nossa medula e ele pode causar lesão óssea, anemia, problemas renais. E, via de regra, a gente consegue detectar algumas alterações aí no sangue e na biópsia do osso para conseguir dar o diagnóstico da doença, tá? Sim. Eu costumo acometer pacientes mais velhos, mas hoje a gente tem pacientes mais jovens, né? Ontem a gente até comentou de um paciente com 37 anos, né, com mieloma. Então, embora a gente tenha esses dados aí de pacientes mais idosos, isso no dia a dia acaba que a gente vê pacientes mais jovens tendo a doença, infelizmente. Sim. Talvez seria o caso, doutor, porque as pessoas não conhecem o mieloma e vão tratando várias coisas ou pesquisando em várias áreas e demoram para chegar no mieloma. Pode ser isso também? Pode, com certeza. Às vezes o paciente tem uma dor, assim, é muito comum o paciente, depois de ter um diagnóstico, a gente vai perguntar como é que foi a sua trajetória, como é que você chegou aqui. E o paciente vai falar, eu sempre tive uma dor nas costas, eu ia no médico, tomava um remédio, eu nem ia, automedicava mesmo com a medicação da farmácia, ou passava no posto de saúde, ou no pronto-socorro e tomava medicação para dor e ia para casa. E isso, às vezes, acaba, infelizmente, atrasando um pouco o diagnóstico, sabe? E é muita informação atualmente, né? Então, às vezes, é até bom o paciente saber mesmo, até para lembrar o médico ali do pronto-socorro, olha, você acha que pode ser alguma coisa? Você acha que já ouviu falar que mieloma múltiplo dá uma dorzinha nas costas, dá um pouco de anemia? Porque realmente, eu acho que quanto mais informação a gente tiver, tanto médico quanto paciente, é o melhor, sabe? Eu acho que isso ajuda a gente a chegar no diagnóstico mais certeiro e mais rápido. Sim, porque
existem vários sintomas que realmente se confundem, né? Eu mesma fui assim, vários outros pacientes que estão aqui também confundiam a dor na lombar com o colchão, o travesseiro, o banco do carro, né? Eu já ouvi dizer até de paciente que trocou de carro achando que o problema fosse no banco daquele modelo, daquela marca, e não era. Então, a gente tem essa situação que realmente não é uma doença conhecida, né? E o que vocês, na área da hematologia, estão percebendo agora em nível de pacientes dessa faixa etária, quando chegam até vocês, os hematologistas, eles passaram por muitos especialistas antes de chegar até vocês? Geralmente sim, sabe? A gente vê que a trajetória ela é um pouco longa até chegar na gente, tem que ser um pouquinho mais curta. O que a gente tem assim de orientação é que os pacientes, principalmente com anemia ou que têm dores nas costas, têm que procurar um médico, sabe? Não necessariamente ir direto ao hematologista, porque eles não vai conseguir, né, chegar até a gente diretamente, mas passar num bom clínico geral. Às vezes você vai no ortopedista. Hoje a gente tem alguns serviços, inclusive, alguns treinamentos que a gente faz, né? Com os ortopedistas para sugerir, olha, quando o paciente tiver uma lesão, pede aqui o exame do mieloma só para a gente ver, se vocês verem alguma coisa, já encaminham para a gente. Isso tem facilitado um pouco, sabe? Mas com um serviço que é um pouquinho mais organizado, isso é de certa forma até mais fácil. Mas quando você vai no consultório, dependendo de onde você vai, isso fica um pouco solto, assim, né? Então, por isso que acho que esses dois sintomas, a anemia e a dor nas costas, principalmente, é bom lembrar. A gente tem algumas alterações de sangue que aí o paciente às vezes não vai sentir muito, como problemas nos rins, aumento do cálcio. Então, isso, às vezes, o paciente não consegue perceber, né? Tem que ser pelos exames. Mas, via de regra, acho que as principais queixas dos pacientes são essas duas, assim, essa fraqueza da anemia, indisposição e principalmente as dores, como você havia dito. Sim. E vale a pena também deixar bem claro aqui que ter o diagnóstico já do mieloma múltiplo não é uma sentença de morte, né, doutor? Existe muito tratamento, que é o que a gente vai começar a falar um pouquinho mais agora, né? Primeiro, eu queria saber, além das quimioterapias convencionais e do transplante de medula óssea, quais são as novas opções de tratamento que vocês viram lá no Congresso no ASH? Então, isso, falar um pouco de resumo e falar do ESH também. Isso é interessante. O mieloma, por ser uma doença bem prevalente, a gente tem muitos e muitos trabalhos. Talvez seja uma das doenças mais estudadas, com mais trabalhos publicados na área da hematologia. E cada dia que passa, surge mais medicação. Isso é muito bom, tanto para a gente quanto para os pacientes, né? Então, às vezes, o paciente ele tem uma ideia assim na cabeça, talvez por causa de televisão, enfim, que tem um diagnóstico de câncer, você vai lá, vai tomar uma quimioterapia na veia, seu cabelo vai cair, você vai ficar indisposto. E no mieloma a gente tem visto assim uma melhora absurda assim, nos tratamentos, com redução de efeito colateral, com melhor sobrevida. E hoje, além das quimioterapias, a gente tem aí 3 terapias novas que eu acho que vão mudar o nosso tratamento futuro. Nosso tratamento futuro. Uma é o Carticel, que talvez já ouviram falar aí na mídia, que ficou mais pessoas falando. Acho que você está tendo fantástico uma reportagem sobre o Carticel. Então, hoje o Carticel, inclusive, é aprovado no Brasil já. Então, provavelmente nos próximos meses, anos, a gente vai começar a ver aqui. A gente tem 2 classes de medicações também que tem muitos trabalhos no ASH. Um são os anticorpos biespecíficos, que é quando a gente tem um anticorpo que ele vai ligar em 2 pontos que a gente escolhe conforme a medicação. Então, geralmente a gente coloca marcador do plasmócito, que é a célula que causa o mieloma, que está lá dentro da medula. A gente consegue fazer um anticorpo específico contra ele, sabe? Então a gente liga um pedacinho nele e a gente pode ligar um outro na célula de defesa, no linfócito. Então o linfócito ele é direcionado, vai lá e junta a célula de defesa com a célula do plasmócito para conseguir destruir o plasmócito. E a gente tem também alguns trabalhos com os anticorpos conjugados. Então, o que é isso? Você tem um anticorpo, que é a medicação, né? Então, se fosse uma proteína, ela tem um pedacinho da químio dela, e em vez de a gente fazer a químio, como a gente faz convencionalmente, que vai na veia e age em todas as células, esse anticorpo ele é marcado com uma proteína do plasmócito. Então, ele vai lá dentro do plasmócito e entrega essa quimioterapia dentro do plasmócito. Então, é uma forma da gente conseguir dar uma certa resposta com menos efeito colateral. E essas 3 opções de tratamento, assim, tá vindo com muitos trabalhos, muito interessantes. Eu acho que logo, logo a gente vai começar a ver isso chegando no Brasil. Essas Felizmente. foram as que mais se destacaram
destacaram no congresso, doutor? Ó, acredito que sim. Assim, a gente viu muito trabalho com os BITES, que são esses anticorpos bispecíficos, sabe? O Carcel teve alguns trabalhos interessantes, a gente pode comentar aí mais para frente. Os anticorpos conjugados não tiveram tantos trabalhos assim, mas a gente sabe que é uma classe diferente. Nossa, o Carcel, a gente ouviu falar muito nele, né, no TJCC, nessa última edição que teve, e foi fantástico porque, como tinham vários painéis, eu, por exemplo, que eu estava lá, eu queria ouvir o painel aqui, mas eu queria ver o do Carcel ali com a C. Camargo, eu queria ver tudo. Então, a gente vai no evento, mas a gente não consegue absorver toda a informação. Mas óbvio que vocês estão super preparados, e em consulta, eu até aconselho, porque quando alguns pacientes perguntam para a gente no privado, né? Ah, e o Carcel, como é que funciona? Será que eu posso? Né? Um monte de dúvida que eles trazem. A primeira coisa que a gente fala, senta com o seu médico, ele que vai te explicar, ele está preparado, ele sabe, ele tem conhecimento sobre tudo que tem de novidade de tratamento, se você é elegível ou não, porque qualquer coisa, doutor, que a gente ouve, nós pacientes, a gente quer saber se a gente pode. É para mim também. Eu estou dentro, então a gente realmente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com isso, né? Mas o Carcel foi muito comentado no TJCC agora, e isso dá um ânimo muito grande, né? Porque, como o doutor Messi falou, um canal de TV já fez até uma matéria de um paciente, né? Que foi o primeiro a ter feito, né? Aqui no Brasil. E isso é muito bom para a gente. Quem está vindo atrás aí, né? Com diagnóstico e tratando o câncer de medula, né? Através do próprio mieloma, nossa, isso é fantástico para a gente, né? O senhor pode explicar um pouquinho mais sobre esse estudo, ou é exatamente isso que o senhor falou, que é o IS-TOP-MM? O iStop Mieloma. O iStop Mieloma é muito interessante, eu não sei se alguém já deu uma lida. O que a gente sabe hoje? Via de regra, o mieloma é uma doença que hoje a gente não consegue, assim, em geral, falar em cura. É uma doença que a gente consegue fazer o tratamento, controlar bem a doença. Tem pacientes que ficam anos e anos sem a doença, mas sempre tem aquela chance do paciente voltar a ter a doença no futuro. Então, por isso que tem várias linhas de tratamento. Então, o iStop é um trabalho que ele começou em 2016 na Islândia, acho que 2016, 2015, se eu não estou enganado, que ele começou a pegar pessoas saudáveis e acompanhar essas pessoas, tá? Para a gente tentar entender como que o mieloma surge, o que está como fator de risco, se existe alguma forma da gente prevenir a doença ou fazer um tratamento precoce. E aí, de anos em anos, a gente tem alguns trabalhos falando desse grupo de pessoas. Se eu não me engano, eram quase 80 mil saudáveis. E aí, no ESG, várias coisas publicadas. Eu trouxe aqui 4 coisinhas que eu achei bem interessantes do trabalho. Deixa eu só pegar aqui. Uma delas foi em relação ao Covid-19. A gente tinha receio aí do iStop, dos pacientes com homeopatia monoclonal, ter alguma piora em relação ao Covid. E aí eu vou dar uma pausa aqui para explicar o que é homeopatia monoclonal, que é um termo, às vezes, que para a gente é muito comum. Por favor. Gamopatia monoclonal é o seguinte, então a gente tem um plasmócito lá, que é essa célula que faz parte do nosso corpo, uma célula normal, que quando ela perde o controle, ela começa a se proliferar e ela vira a célula do mieloma, tá? A gamopatia monoclonal é quando a gente tem uma proteína produzida por esse plasmócito, que a gente fala que é plasmócito clonal, que pode evoluir para um mieloma múltiplo no futuro, e essa gamopatia a gente consegue identificar no sangue, tá? Então, a gente consegue acompanhar esses pacientes e a gente sabe que uma pequena parcela dos pacientes que já tem essa proteína no sangue, eles podem ter mieloma múltiplo no futuro, tá? Então, vários trabalhos do iStop com base na gamopatia, porque como eles pegaram uma população saudável e a gamopatia, ela tende a aumentar com a idade, então eles conseguiram pegar, que é uma alteração pré-mieloma que a gente falaria, sabe? E tentar entender. E uma delas é isso. Será que o Covid, a vacina para o Covid, ela aumentaria esse nível da proteína, que quanto mais alto, quer dizer que mais célula do plasmócito tem? E não teve relação. Então, a vacina para o Covid, ela não aumentou o pico monoclonal. Isso é uma dúvida que a gente tinha. Um outro trabalho do grupo também foi com relação... Só uma pergunta, doutor. Desculpa cortar. Pode cortar. Mas com pacientes que tomaram primeira, segunda, terceira, quantas doses? Não coloca o certo, tá? Ele só coloca para o Covid e também não
pelas marcas, tá? É um trabalho mais geral, tá? O outro trabalho, pode me parando, senão eu vou falando aqui sem parar. Não, por favor. Não, eu vou perguntando, porque eu sou curiosa, eu quero saber também e ajuda, né? Obrigada. Tranquilo. O outro trabalho também foi para ver se tinha relação com doenças autoimunes. A gente tem alguns trabalhos menores, retrospectivos, que são uma metodologia um pouco pior, falando que parecia que essa gamopatia monoclonal poderia ter associação com doenças autoimunes. E também nesse trabalho do iStop eles viram que não tem relação, mais uma coisa que a gente conseguiu descartar. Isso para o paciente em si não tem muita praticidade, mas para a gente é interessante saber, sabe? Até para a gente ficar de olho ou não. Uma outra coisa legal também, existe a gamopatia, teoricamente, ela não é uma doença, de forma bem geral, tentando explicar, ela tem esse risco aumentado do paciente desenvolver mieloma. Então, inclusive, vários pacientes no consultório que a gente tem não tem mieloma, eles têm gamopatia. A gente acompanha esses pacientes. E aí, se o paciente tem algumas alterações, a gente acaba tendo que fazer o estudo da medula, que é o mielograma, a biópsia do osso, para tentar entender se o paciente transformou para mieloma ou não, tá? E existe a gamopatia que ela causa doença renal, que não tem a ver com mieloma. E uma dúvida que a gente tinha é se os pacientes com gamopatia eles podiam ter mais doença renal do que os que não têm gamopatia. Eles também fizeram esse trabalho e viram que quem tem gamopatia monoclonal não tem um risco aumentado de ter doença renal. Então, aparentemente, quem tem gamopatia é só acompanhamento clínico normal com o seu médico, com o seu hematologista. Esse paciente, apesar do risco de ter mieloma múltiplo, ele não tá, aparentemente a gente não consegue associar outros riscos de outras doenças, tá? E um outro trabalho muito legal que esse eu acho que assim, tem que esperar ter mais dados, né, mas para a gente poder usar na prática. A gamopatia, então, ela tem esse risco em torno aí de 1 a 2%, talvez menos que 1%, de desenvolver mieloma múltiplo. A gente tem alguns parâmetros que a gente segue para a gente tentar ver se faz ou não a biópsia do osso dos pacientes. Porque o diagnóstico do mieloma, a gente tem que ter o mielograma ou a biópsia, tá? E aí, esses parâmetros, a gente tem umas indicações meio gerais para a gente fazer ou não, só que tem muitas coisas que podem influenciar nessa decisão. Eles conseguiram fazer uma calculadora que a gente vai e coloca, tem até o site, você coloca os dados do paciente. Então, quanto que é o pico monoclonal? Qual que é o valor da proteína? Qual é o subtipo da gamopatia dele? E ele consegue te falar qual que é a chance desse paciente ter mais de 10% de plasmócito na medula. E por que 10%? Então, imagina que essa medula é onde produz seu sangue. A gente conta a quantidade de células que tem lá e a gente tem esse marco de 10%. Porque para o diagnóstico de mieloma múltiplo, a gente tem que ter mais de 10% de plasmócitos na medula. Então, esse 10% é o marco que a gente precisa para a gente poder falar, ó, esse paciente provavelmente tem mieloma múltiplo. Então, eles usam essa calculadora. Isso é muito interessante. Porque você pode, no paciente que você está com dúvida, você usar os dados dele e ele te falar, não, a chance desse paciente ter 10% é muito baixa. Então, não vale a pena você submeter o paciente a um mielograma. E você vai acompanhando. Aí mudou o parâmetro, aumentou a chance, você vai lá e faz o exame da medula. Então, Doutor, só para não me perder aqui, só para entender. Então, qualquer paciente pode ter acesso a essa calculadora? qualquer paciente, é uma calculadora aberta. Os parâmetros que eles vão pedir são parâmetros de exame. Então, acaba que o médico que tem que ir usando mesmo, né? Então, se o Tá. paciente tem exames, ele pode colocar lá que ele vai conseguir ver qual que é a porcentagem dele. É muito, muito Nossa, que evolução! Que fantástico isso! Isso já faz parte de toda essa novidade da ASH? complicado agora no Oeste. Complicado agora. Puxa, olha, que lindo estudo! Tá na Essa é mais uma novidade do iStop Mieloma ou do não? iStop. Faz parte do iStop. Que Exatamente. bárbaro, doutor. Muito, muito legal mesmo. E atualmente, com os novos trabalhos, vem aquela perguntinha, né? Que todo paciente, seja de leucemia, seja de mieloma, seja. Nossa, todos nós. Está perto da cura, doutor? Olha que pergunta! Olha a pergunta que eu estou fazendo, mas vamos lá. Está perto da cura? Vale ouro, né? Então, o que a gente sabe até hoje? Assim, o mieloma realmente ele tem esse comportamento da doença voltar no futuro. Então, a gente tem esse receio de falar assim, o paciente está curado do mieloma. A gente não costuma usar esse termo. Embora às vezes a gente fale,
mas sempre existe a chance da doença voltar. Então, o que a gente pensou? Será que se a gente pegar o paciente, uma frase que a gente chama de mieloma smoldering, que é como se fosse um pré-mieloma, tá? E a gente fazer um tratamento muito intensivo, será que a gente consegue matar aí todas as células do mieloma e o paciente ficar curado? Então, no West, eu peguei dois trabalhos que eles fazem isso. Um chama Ascent, Doutor, só mais uma perguntinha. Ficar curado sem um transplante autólogo? tem transplante autólogo. Tem um que usa o transplante, que é o César, o outro não usa, tá? Tá. A ideia é fazer algum tratamento muito intensivo, então com mais drogas, às vezes com transplante, que é o caso do César Trial, para a gente tentar avaliar se os pacientes conseguem ficar sem a doença. Ele usou 4 medicações, vou falar o nome, que eu acho que tem muito paciente aqui com mieloma, que já deve ter usado alguma delas: daratumumab, carfilzomib, lenalidomida e dexa. Então são medicações que a gente já escutou aí para quem tem mieloma. E olha que interessante, eles fizeram isso para os pacientes de mieloma smolder, que é como se fosse um pré-mieloma. Não é bem isso, mas para entender fica mais fácil. E em 3 anos de tratamento, depois de 3 anos de tratamento, 90% dos pacientes estavam em remissão. Obviamente, 3 anos é um período muito curto para a gente falar de cura, mas mostra que 90% estava sendo doença em 3 anos, o que é muito bom. Vai ter que acompanhar por mais tempo esses pacientes para ver se no futuro, daqui a 5, 10, 15 anos, eles ainda continuam em remissão. E o C, Sim. ele usa o transplante, ele faz carfilzomib, lenalidomida, dexametasona e o transplante. E esses pacientes também de mieloma smoldering. Com 6 anos de acompanhamento, 94% está em remissão. Então, é um dado muito, muito bom. Tem que acompanhar por mais tempo do mesmo jeito. A gente ainda não vai falar em cura, mas a gente está tendo, assim, é muito bom ver esses dados. A gente vê que cada dia a gente consegue entregar uma resposta melhor. Eu estava até falando dos bytes lá em cima, eu acabei não falando o dado, que eu acho que não faz muito sentido, mas já que eu comecei a falar de número, e médico gosta de falar de número, os Faz parte. que a gente tem que comparar uma coisa com a outra. Os bytes, que são aqueles anticorpos que eu expliquei, que liga na célula de defesa e liga no plasmócito, tem paciente que já usou várias medicações, então o paciente já começa a ficar refratário aos tratamentos, e esses bytes eles conseguem entregar às vezes até 70, 75, 74% de resposta. Então, é algo assim sensacional, é muito, muito bom. Você imaginar que um paciente já falhou a vários remédios, que já foi, já voltou, a gente pega uma medicação nova e quase mais do que 2/3 dos pacientes respondem ao remédio. Então, a gente está vendo que, ainda mais com esses dados do Oeste, as coisas estão melhorando progressivamente. A gente não vai falar de custo, né? Porque custo com os tratamentos é uma coisa que não vale a pena entrar em detalhes aqui agora, porque o custo é muito elevado e aí existe a discussão também de acesso às medicações no Brasil em especial. Mas fato é que as medicações estão aparecendo e eventualmente vão acabar chegando aqui. Sim. Tem uma perguntinha aqui, doutor, do Ito. Ótimos dados para quem é smoldering, né? Deixa eu ver. Conseguir viver em remissão já é maravilhoso, é verdade, né? Nada como foi que a Nádia Lemos, né, nutricionista, que ajuda muitos pacientes de mieloma, ela está comentando isso aqui, bem legal mesmo. Eu faço uso do Revlimid de 10 miligramas e o doutor tinha comentado que, né, a gente tem um certo limite, né, tem um prazo de validade. É um iogurte. Tem um prazo de validade aí. Quanto tempo mais ou menos os estudos mostram que um paciente pós-transplante, que está fazendo uso da lenamidolida, tudo mais, que o corpo tolera, suporta usar? Por quanto tempo, doutor? Isso é uma coisa que a gente debate muito. A gente tem já trabalhos bem robustos indicando o uso da lenalidomida de manutenção pós-transplante. Qual que é a diferença de tratamento para manutenção? O tratamento é quando a gente usa as medicações para fazer a doença sumir. Digamos assim, o início do tratamento. Depois que a gente transplanta o paciente, teoricamente esses pacientes eles estão sem a doença ou responderam bem ao transplante. E existem trabalhos falando assim, se eu der alguma medicação para o mieloma, será que a gente consegue evitar essa doença voltar? Então, isso é a terapia de manutenção, é dar alguma medicação depois que já fez o tratamento para o paciente ficar sem a doença, tá?
Então, a Lena, nesse contexto de pós-transplante, é muito boa. Tem muito trabalho falando que, idealmente, o paciente tem que usar. De novo, igual a Maria falou, não é uma consulta. Óbvio que tem paciente que não pode usar Lena, tem paciente que vai ter toxicidade, mas a gente tenta, quem pode, usar a medicação. E aí a dúvida era, quanto tempo usar essa Lena? Será que eu uso 1 ano? Será que eu uso para a vida inteira? Será que eu uso 2 anos? Isso não é tão claro. Um trabalho muito legal que o pessoal do ESH publicou esse ano, na verdade fez uma atualização aí do Myeloma 11. O que eles viram? Eles viram que os pacientes que usaram Lena, parece que a resposta ela é mais importante nos primeiros 3 anos de uso. E que depois dos 3 anos ela começa a cair. Parece que a partir do 4º, 5º ano de uso de Lena não tem tanto benefício, tá? Então, eles sugerem que os pacientes têm que usar entre 3 a 5 anos de lenalidomida. Óbvio que tem alguns outros parâmetros que a gente olha, como uma coisa que a gente chama de doença residual mínima, então para ver se o paciente está ou não com a doença. E é um trabalho só, por enquanto, mas já dá uma luz para a gente desse período. E o que a gente vê na prática, na verdade, é que esses pacientes eles não toleram usar muitos anos mesmo. Você começa a usar a medicação, o paciente começa a ter toxicidade, você tem que reduzir dose ou tirar. Então, parece que você conseguir garantir uns 3 anos de uso para o seu paciente seria o ideal para ele, tá? Tem alguma coisa a ver, assim, os 3 primeiros anos seria, tipo, formar uma base para prolongar um pouco, porque a gente conhece alguns pacientes que fizeram transplante e hoje não usam lenamidolida e não é um paciente que está com nenhum problema. Existe, é o que o doutor falou, né? Isso aqui não é uma consulta, cada caso é um caso. Mas existem pacientes que nem fazem uso de Revlimid, lenamidolida, Sim. nada. E vida que segue. Que segue, esses pacientes podem ficar em anos e anos sem doença. E por isso que estudo é uma coisa, a vida real é outra, porque o estudo você está vendo um número. Então, assim, 75% respondeu, os outros que não usaram, só 50%. Você pode estar na porcentagem mais baixa do outro que respondeu, ou você pode ter usado Lena e não ter respondido. Então, por isso que a gente tem que ver paciente por paciente. Se ele tem condições de usar, se ele talvez tenha que fazer uma consolidação pós-transplante, que hoje a gente discute um pouquinho mais de não fazer, mas enfim. Então, tem várias opções para o paciente. E isso que tem que ficar claro. E eu acho que essa live é mais para isso, assim, para tentar dar informação. Agora, de ou não, de fazer o transplante ou não, isso tem que ser dado com cada um mesmo. É verdade, doutor, porque cada um é um, não adianta. A gente fala isso toda live, toda conversa. O que é bom para mim não é bom para o outro paciente, o que é bom para o outro paciente não é bom para mim. Hoje eu estava conversando com uma paciente e ela me perguntou sobre o Revlimid de 10 miligramas. Você toma? Você tem algum mal, alguma coisa que você sente, né? Mudanças no teu corpo e tudo mais? Então ela ainda vai fazer o transplante e ela já está preocupada com um possível problema lá na frente, se ela vai tomar o Revlimid ou não. Então, a minha dica, até como paciente que passei por todas as fases, cada fase é uma fase, o corpo vai dando informação e o médico, junto com o paciente, com essa interação, vão definindo juntos, né? O que tem que ser feito. Acho que essa interação é a melhor coisa, né? Tem uma perguntinha aqui que eu queria fazer com o senhor aqui sobre a população idosa. Eu mesma tenho um conhecido, o sogro de uma prima minha do Paraná, que de repente ele descobriu mieloma múltiplo por conta de uma partida de futebol que, sabe, acabou quebrando uma costela e aí quando ele foi ver ele tinha mieloma, 72 anos, né? Veio para São Paulo, fez o transplante, fez o tratamento e ele falou, nossa, será que eu descobri muito tarde? Talvez não, né? Mas a população um pouco mais idosa, que trabalho que houve aí que possa mudar a prática clínica com os idosos? Porque a gente sabe que o mieloma não apareceu ontem, né? Quando a gente tem um diagnóstico é porque ele já está há muito tempo já ali, né? Funcionando. Então, como é que vai funcionar isso? Qual é a prática para o idoso, doutor? Aí, 2 pontos importantes nisso aí. O primeiro é que hoje, que dia que é hoje? É 27 de dezembro de 2022, teoricamente, todos os pacientes com mieloma têm que ser avaliados para o transplante de medula óssea.
Não quer dizer que o paciente vá fazer o transplante, mas a gente já tem dados assim, de diferentes trabalhos mostrando o benefício do transplante a despeito das novas medicações. É óbvio que isso tem que ser pesado, tem vários pontos a ser levado em consideração, mas via de regra a gente faz essa avaliação do paciente, tá? Por que a população idosa é importante a gente discutir só um pedacinho dela? Porque o idoso, dependendo da idade, dos problemas de saúde que ele tem, ele não vai conseguir fazer o transplante. E a gente tem alguns problemas de saúde, pressão alta, problema no coração. Isso vai limitando o uso de algumas medicações por toxicidade, tá? E o Ash, ele trouxe um trabalho novo para a gente. A gente costuma, tinha uns trabalhos que a gente fazia para idosos, para paciente não elegido para fazer transplante, usando dexametasona. Quem tem mieloma conhece, porque entra em quase todos os protocolos aí para mieloma múltiplo. E a dexametasona, principalmente a longo prazo, ela tem muito efeito colateral. Então, isso às vezes pode ser uma limitação, principalmente na população idosa. Pode dar pressão alta, pode dar problema nos ossos, você pode ter diabetes, aumento de glicemia. E aí tem um trabalho fase 3. O trabalho fase 3 são os trabalhos ótimos, assim, com um número bom de população, que eles fizeram isso, sabe? Que eles tiraram a dexametasona, fizeram lenalidomida só. E esse trabalho mostrou resultados interessantes. Então, mostrando uma nova possibilidade de tratamento com duas drogas muito boas, que é a DARA e a lena, para a população idosa. Então, a gente já tem tratamento aí para fazer sem a dexametasona para os pacientes idosos. Isso é muito bom. Não só para idosos, às vezes para quem não consegue fazer o tratamento, não pode usar corticoide, a gente tem essa opção. Tá? Isso eu acho que vai entrar na prática clínica. Hoje, inclusive, no ambulatório, a gente discutiu um paciente desse. Que a gente estava falando o que ia fazer, eu falei, ó, tem um trabalho da Darilena que saiu, é uma opção. A gente tira o corticoide e faz só a Darilena. Então, a gente consegue minimizar os efeitos colaterais. Sabe, doutor, que, nossa, isso para esse público mais idoso é muito legal. A gente já ter essa informação. Porque eu, pelo menos, sempre falei, eu não vou morrer do mieloma múltiplo, eu vou morrer com ele, mas não dele. Amém. Brinco muito com isso. Amém. Um paciente que a gente bateu um papo no Novembro Azul, né? Ele falou que ele estava no consultório do médico dele, né? Do hematologista, e ele viu uma senhora muito feliz, alegrinha, uma senhora de 90 anos no consultório, também na espera da consulta e tal. E aí, quando chegou a vez da consulta dele, né? Ele estava... Foi o João Ari, né? Todo mundo sabe aqui que eu estou falando dele, que ele contou a história pra gente. E aí, quando ele falou, doutor, mas e aí, né? Como é que é? Quanto tempo de vida? Alguma coisa assim, logo na primeira consulta. O João me perdoe se eu não estiver contando direitinho, mas o médico falou assim, sabe aquela senhorinha que está lá fora? Ela descobriu mieloma múltiplo há mais de 20, 30 anos atrás. E está lá, 90 anos, né? Então, não dá para ser realmente uma receitinha de bolo. Mesmo ela tendo descoberto perto de 60 anos de idade ali, ela está com 90. E toda lépida, toda cheia de vida, de energia. Então, eu sei que faz parte também, né, a gente ter um acompanhamento psicológico, espiritual, de nutrição, é muito importante. Eu acho que todas essas atenções, né, doutor, faz toda a diferença para o resultado de tanta coisa que a gente faz para poder passar pelo mieloma. Então, acho que tudo que vem de informação aí, principalmente essas novidades e esses achados, né, essas pesquisas que vocês tiveram acesso agora lá no Oeste, puxa, é fantástico, porque alivia o coração de todos nós, né? E os pacientes idosos, nossa, eu sempre que eu tenho alguma coisa, eu penso num paciente idoso, eu sou jovem, 55 anos, eu sou jovem, eu fico pensando no mais velhinho, né? Isso é muito bom. Doutor, o tratamento de manutenção pós o transplante de medula óssea, tem alguma atualização? Esse trabalho mesmo da Lena, sabe? Não teve nada de diferente, assim, que acho que vai dar, não. Acho que pode mudar mais é só a questão do tempo da lenalidomida. O resto que a gente viu, acho que não vai mudar a nossa prática clínica, não. Acho que é mais esse trabalho. A gente tem outras coisas com outras medicações, que aí tem recidiva pós-transplante, e aí também com os bytes, mas acho que fica muito específico mesmo. Eu acho que, em geral, seria mais isso. Doutora, a gente falou bastante de mieloma, mas a gente tem... Nossa, desculpa. A gente tem dentro dos nossos grupos muitos pacientes também das leucemias. Se tivessem alguma
novidade, alguma coisinha para contar para a gente sobre essas patologias também, né, derivadas das leucemias, se puder contar um pouquinho aí, nossa, vamos ficar muito grato, porque é muito paciente querendo saber. Da leucemia, a gente tem alguns trabalhos novos também, algumas medicações, anticorpos monoclonais novos que estão surgindo. Hoje, na leucemia, a gente tem muito marcador genético, algum marcador da própria doença, assim, que a gente consegue ou mudar o tratamento direcionado para aquilo, ou a gente conseguir predizer o risco melhor. Hoje, a leucemia, aí tem que ser uma outra live, a leucemia, a gente divide a leucemia em riscos, o tratamento não é igual para todos os riscos. Sim. O que a gente teve de interessante foram novas formas de tratar esses pacientes, inclusive o que eu li mais, assim, que eu gosto mais, que é a leucemia mieloide aguda, medicações, assim, com taxas de respostas incríveis, assim, para pacientes que tinham essas mutações que não respondem muito bem ao tratamento. Mas, assim, muito longe de chegar no Brasil ainda. Mas, assim, vai mudar bastante. A gente, quando eu fiz referência, assim, paciente que você tinha 20 a 30% de resposta, com medicação oferecendo 60, 70% de resposta. Então, é uma coisa gritante a diferença. Óbvio que tem outros trabalhos para começar, isso é só o início, né? São estudos menores, então tem que fazer estudos fase 3 que a gente comentou, mas vai vir muita coisa legal, muita coisa mesmo. Que bom, Então, depois a gente vai fazer uma live só para falar de leucemia, porque realmente é muita informação, né? bastante. E doutor, uma dica que o senhor é tão estranho, né? De chamar de senhor, posso chamar de você? Hoje pode, vai. Que isso. Obrigada. Ah, gostei do uai. Nem é, Vai. né? Nem é mineiro, né? Quando eu estava em São Paulo, eu tive que tirar esse wine, né? Porque eu falava wine, todo mundo fica assim, o que tá falando? Ele tá meio estranho. Eu voltei para Minas e agora o wine voltou com tudo. Voltou com tudo, né? Aqui tudo é né. No final tem um né. Então, né? Pois Aí é uai. é, de falar Então, no lugar que a gente está. é bom a gente fazer uma live divertida, né? Leve, porque eu acho que a gente tem que levar mesmo de uma maneira leve, né? E se o doutor tivesse que deixar, assim, alguma dica, o que que você falaria, assim, para os pacientes de mieloma múltiplo, os que acabaram de descobrir que são pacientes, né, desse câncer tão... Na verdade, ele é desconhecido, né? A gente, quando tem o diagnóstico, a primeira coisa que os pacientes fazem é colocar no Google, né? Mieloma múltiplo, o que que é isso? Confunde até com câncer de pele, com outras coisas, né? E essa busca pela informação é o que mais choca todo mundo. O começo, quando o paciente tem ali a informação do câncer, né, é chocante, ele viaja, e depois, quando ele vê que existem pessoas que estão levando a vida normalmente hoje, que tudo passou, que está sendo acompanhado, tudo acalma, mas realmente é bem difícil receber o diagnóstico. Qual é a dica que você tem para deixar aqui para os pacientes de mieloma múltiplo, os que acabaram de receber o diagnóstico, os pacientes que já fizeram transplante, os pacientes que ainda estão no tratamento, né, de quimioterapia e tudo mais, para fazer um transplante? Dá uma dica para a gente, acalma um pouco aqui esse grupo de pacientes, por A favor. primeira coisa que eu falo com o paciente ao diagnóstico comecei a falar no início da live, que as quimios, os tratamentos do mieloma não é quimioterapia de televisão. Eu acho que aquilo tem que ser tirado da nossa cabeça. Então, e eu acho que às vezes a gente acha que não tem tanto mieloma, porque realmente a pessoa com mieloma tá aí, tá trabalhando, tá vivendo, às vezes você nem sabe que a pessoa tá tratando. Você com esse cabelão e todo com essa cara boa, quem vai imaginar que você tem mieloma? Então, isso tem que ser mudado. E informação é tudo. Então, assim, hoje a gente tem a Abrale, a gente tem as lives, tem os Instagrams, tem vários canais de comunicação que ajudam o paciente a ter informação. Eu sei que às vezes no dia a dia a consulta com o médico é um pouco corrida, a gente, infelizmente, por cada dia que passa, a gente cada dia mais papel e mais burocracia com os operadores de saúde, então a gente fica mais tempo no computador na consulta, fazendo papel, do que escutando o paciente. Mas uma coisa que eu peço para os meus pacientes quando dá, é, olha, anota as dúvidas que você teve em casa, se você leu alguma coisa na internet, se for com medo, se for com receio, anota. Aí chega no consultório, vai falando as dúvidas, a gente vai explicar todas. Isso ajuda até a consulta a andar, sabe?
E aí você chega no consultório, nossa, eu li uma coisa, esqueci o que que é, aí você fica preocupada, e volta para casa, você vai lembrar, e você não consegue falar com o médico mais. Então, essa informação tem que chegar. E não tem que ter receio, tem que perguntar para o seu médico sim, questionar as medicações, porque às vezes você vai ficar com uma coisa presa no coração, aí depois você não sabe nem se aquilo é para você ou não, sabe? E aí vai caber o seu orientar direitinho para que lado que você está indo, qual que é o seu planejamento, qual que vai ser o seu plano, se você vai transplantar, se você não vai, como é que funciona o transplante. Isso tudo tem que ser no dia a dia, começando aos pouquinhos mesmo. Mas tem que ficar tranquilo, as coisas vão encaminhando. E tem muita gente junto, assim, além do médico, essa rede assim dos pacientes é muito legal. Inclusive para medicação, o pessoal dá umas trocadas de remédio aí quando está precisando, um ajuda o outro. E aí já falou, aí, esse exame que eu fiz nesse lugar, vai aqui que é mais fácil. E isso é muito bom, você vê que você não está sozinho. Exatamente, a gente duplica tudo, dentista, nutricionista, hematologista, tudo. A gente vai dando as dicas, né? E é bom porque isso vai criando, né, como o doutor, né, acabou de falar, vai criando assim, uma rede gigante e cada vez mais vai chegando ao acesso de todo tipo de pessoas, né? Jovens, mais idosos, e eu não tenho vergonha e eu não tenho medo nenhum, e eu falo mesmo, sou paciente de câncer de medula óssea, sou paciente de mieloma múltiplo, eu faço fisioterapia e eu mudei, acabei de mudar a clínica agora, a fisioterapeuta falou assim, você sabe o que é mieloma múltiplo? Não precisa nem responder, né? Eu sabia que ela não sabia, ela faz aquela cara, mieloma? Não, você pode me explicar? Eu sei, ela não sabe. Mas faz parte, e a gente está aqui para educar as pessoas que também não sabem, mesmo as pessoas da área da saúde, porque nem todo mundo é obrigado, né, a saber. Assim como um pediatra, ele estudou com todo amor do mundo para fazer pediatria, né, o cardiologista, enfim. E agora vem também uma perguntinha que eu te fiz ontem, eu vou fazer também. Por que a hematologia, doutor Anderson Silva? Gente, a hematologia é apaixonante, assim, não, assim, na verdade a gente brinca que a hematologia é muito, muito pesado, a gente fica muito cansado, a gente trabalha muito, mas a gente ama o que faz, assim, tem que estudar bastante, e isso é muito bom, assim, você vê que você sempre está tendo que correr atrás. O hematologista não é um médico que fica parado no tempo, fazendo as coisas que ele fez há 2, 3 anos atrás, porque já mudou. Então, assim, e você poder ajudar o paciente hematológico é muito bom. É um paciente frágil, que precisa de atenção e a gente está aqui para servir, para ajudar as pessoas, né? E eu acho que dentro da hematologia a gente consegue fazer isso de uma forma muito gratificante. Então, eu sou feliz no que eu faço, eu acho que quase todos hematos são, porque se a pessoa não gostar de hematologia, não consegue trabalhar como hematologista. Dá muito trabalho. Não vai dar certo. Olha, o que tem de elogio aqui para você, você não tem ideia. É o melhor. É meu hemato, tá lotado de elogios aqui, Que bom. viu? Muitos pacientes, familiares. Se eu voltar aqui nas conversas, vai ter muita, muita, muita gente aqui, viu? E eu só posso agradecer porque, puxa vida, esse nosso papo aqui eu sei que está ajudando muita gente e cada vez mais consolida a força que vocês têm, né, com a gente, com os pacientes. E o que encanta é isso também, a paixão do hematologista pela área, né, que vocês escolheram trabalhar, porque realmente nós somos muito frágeis, sim. Tem pacientes de cânceres hematológicos que hoje está bem, amanhã não está, mas depois está bem de novo, e vocês são fundamentais na nossa vida. E aqui a Ellen Miriam Duarte, Ah, que é? Deus abençoe. E aí tá aí, ó. A Cristiane Vilacha, parabéns. A Nádia Lemos, ele faz por amor, parabéns. É isso mesmo. Muito obrigada, Eu doutor agradeço. Anderson. Estou à disposição no que precisar. Olha, mas foi muito bom mesmo. Ah, tá aqui, ó, a Mila Mila Pereira. Obrigada por cuidar do meu Eu sou marido. ruim nesses trem de Instagram, eu não tô vendo nada dessas mensagens, depois eu olho com calma. Não, não, aparece para mim, não aparece para você. Olha, que legal. A Dulce, parabéns, estou adorando, parabéns. Gente, eu que agradeço a presença de todos vocês, eu e o Dr. Anderson, porque
Quanto mais a gente tiver paciente informado, duplicando a informação correta, mais a gente ajuda as pessoas. Eu tenho que agradecer ao Joelísio que nos uniu, né? Esse Joelísio Praga, que tem aí uma história fantástica com mieloma múltiplo e passou a ser um ativista constante. Então, eu gosto de juntar pessoas também, eu gosto de duplicar informação. A gente não é nada sem o outro, a gente precisa do outro e todo mundo tem que contar com todo mundo. E o que o Dr. Anderson fez hoje aqui para a gente, olha, trazendo essas novidades, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por você ter ido até os Estados Unidos, você ter investido o seu tempo, ter anotado, gravado, ter prestado atenção em tudo e ter trazido isso para o Brasil. São vários hematologistas, né, que estiveram lá, brasileiros, e a gente está assim, sedento dessas informações, e hoje você veio aqui acalmar um pouquinho o coraçãozinho da gente. Muito obrigada, Isso. de coração, viu? Eu que te agradeço de coração por ter participado e trazido um pouquinho de informação para a gente. Para todo mundo, né, tanto para a gente quanto para vocês. Agradeço todo mundo aí que participou. Estou à disposição para ajudar, se tiver alguma dúvida. A gente não consegue individualizar, mas dúvidas gerais a gente consegue ir respondendo aí com calma. E se Deus quiser, na próxima a gente responde mais questões aí. Eu vou... Bom, apesar que está aqui, né, mas eu vou colocar o seu Instagram aqui, para quem não conhece o seu trabalho, Anderson Emato, né? Acho que só tem eu esse bobear com esse Instagram aí, então tá fácil. Tá facinho, o Jolista também já colocou aqui o certinho. Anderson Emato, certinho. Gente, muito obrigada. Divulguem, dupliquem, assistam mais vezes para captar mais as informações aí que estão fresquinhas que o Dr. Anderson trouxe para a gente. Dr. Anderson, muito, muito, muito obrigada mesmo. Direto de BH e São Paulo, para o mundo todo, para o Brasil todo, a gente colocando a informação, né, a favor de todos, tá bom? E vai ficar gravada aqui, tá? Essa live, e que seja uma ferramenta que ajude muitas pessoas que ainda vão precisar dessas informações, tá bom? Obrigadão, pessoal. Boa noite para todo mundo e seguimos. Obrigada. Luta. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.